A gente vai passar agora um vídeo falando um pouquinho sobre essa campanha e o quão importante ela é, e eu peço que vocês prestem atenção, tá bom? Olá, meu nome é Joana, eu sou psicóloga clínica infantil e gostaria de falar um pouco sobre a campanha do Mar Laranja. Essa campanha começou no passado, em 2020, e vem se perpetuando desde então, com o objetivo de trazer o diálogo e a conscientização sobre o combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Os últimos índices aqui no Brasil nos retratam que a cada hora 13 crianças são abusadas e a cada ano aproximadamente 500 mil crianças são exploradas sexualmente. E esses dados podem ser... Débora, eu acho que tu pode dar pausa e a gente pode contar com a pessoa, né, que está aqui. Eu acho melhor, né? Quem concorda? Então, cancela. Johanna, por favor, vem aqui. Oi, gente, boa noite, que vergonha. Então, né, no final do vídeo eu ia continuar falando que essas crianças e adolescentes, elas precisam de uma equipe capacitada, né? O psicólogo, o assistente social, o conselho tutelar, o CREAS, enfim, e o Disque Denúncia também, né? O Disque 100. No finalzinho calma que eu tô nervosa. Fui pega de surpresa. No finalzinho eu também vou falar que essas crianças elas precisam se sentir seguras, né? Elas precisam de um ambiente saudável, já que isso foi tirado delas. E como igreja, a gente precisa fazer alguma coisa de forma prática. Essa campanha, não sei se vocês sabem, ela foi criada por Amanda Rodrigues, uma cantora e compositora cristã, né? E graças a Deus isso tem sido espalhado pelo Brasil inteiro. E o que é que a gente pode fazer hoje? Hoje, a gente pode compartilhar isso, né, na igreja, na família, nas escolas e de alguma forma nos colocar à disposição. Eu queria chamar Débora e Carol Monteiro, que eu acho que está lá fora. Ah, está aqui. Só para que de alguma forma vocês saibam que a igreja está disponível para ajudar nessa demanda. Então, se vocês sabem de algum caso aqui, ou algum caso que a igreja possa ajudar de forma prática, tem pessoas para isso, né? Eu, Carolzinha, Débora, Pedro, não só como psicólogos, mas também como conselheiros. A igreja precisa se conscientizar desse movimento e, de alguma forma, através disso, levar o evangelho às pessoas. Obrigado, meninas. E, assim, a gente sabe que abuso pode acontecer com homens também, né? Embora seja bem tabu falar sobre isso, mas homens também podem ser abusados ou terem sido abusados na infância. Então, vocês também podem contar com os membros da diretoria para conversar, caso seja necessário, tá bom? Queria convidar Alan e Rebeca para a gente dar início ao segundo bloco. Bom, vamos começar com as perguntas, né? Vocês viram aí o contato. Pode colocar de novo, Débora, caso o pessoal queira perguntar. E eu vou começar com essa pergunta aqui, ó. Eu vou lançar a pergunta e vocês decidem quem vai responder, tá bom? Tá. Como mudar aquilo que visualizamos se as redes sociais também podem ser meio de manipulação social? Como mudar aquilo que visualizamos se as redes sociais também podem ser meio de manipulação social? Eu acho que é tipo assim, às vezes é como se o algoritmo empurrasse conteúdo para a gente
Como é que a gente vai mudar isso? Né? Como é que a gente muda isso? Posso responder? A primeira coisa que eu faria para mudar uma realidade dessa é tentar entender primeiro como é que você funciona em um dia todo. Eu vou citar um exemplo do meu dia a dia, né? Eu, por exemplo, trabalho diretamente com a rede social. Trabalho muito com rede social, trabalho 24 horas com ela. Todos os meus clientes, todos os meus contatos, todos os meus serviços, todas as entregas, todas as solicitações são tudo por rede social. Logo, eu tenho uma tendência a ficar muito tempo na rede social. Então, o que eu faço? Algumas coisas que eu faço. Eu desligo a internet quando eu vou dormir, não deixo ligada a internet. Eu só ligo a internet depois do café da manhã. Então, eu acordo, eu não olho o celular. Eu não já vou olhar depois? Por que vai ter que olhar assim que acorda? Então, eu vou, brinco com a Alicia, faço café e tal. Algumas vezes eu acordo, deixo ligado às vezes, aí eu respondo. Mas, naturalmente, eu tento fazer isso. Então, por outro lado também, eu faço a questão de quem eu sigo. Sim, porque teve um acréscimo na pergunta que eu não vi. Porque a pessoa perguntou assim também, os algoritmos não refletem só o que eu vejo, mas reflete também o que as pessoas da minha região, idade e sexo veem. Sim, principalmente do Instagram, né? Ele com certeza mostra isso aí mais. Mas aí vem aquela questão de você fazer o filtro, né? Eu acho que é muito importante você ter um filtro. Por exemplo, por que eu sigo o Pedro? Né? O que Pedro posta contribui com alguma coisa para mim? O que Pedro posta me leva a pecar? Ou o que Pedro posta me leva à edificação? Me traz mais perto de Cristo? Me deixa mais com vontade de orar ou com vontade de buscar o Senhor? Se você tem esse filtro para tudo que você segue, fica mais fácil você descartar, fica mais fácil de você não ser manipulado. Porque essa é a questão. Como é que você é manipulado? Quando você se deixa ser levado por aquilo que está acontecendo. Eu acho bonito uma pessoa X porque ela está seminua. E vou achando bonito. E vou cada vez mais seguindo pessoas assim. Logicamente que o seu perfil vai ficar todo cheio de coisa. Não tem para onde correr. Então, eu acho que é necessário criar esse filtro. E a partir desse filtro, fazer a limpeza. Assim como você tem que limpar seu coraçãozinho, né, todo dia, com sabão, limpa o coraçãozinho todo dia, então todo dia tem que fazer uma limpa também na rede social. Teve um livro que a gente leu na Rede em Páginas, que era o Faça Alguma Coisa, que era sobre decisões e tal, mas aplica-se também a isso, que tudo que você for fazer, pensar, será que eu estou fazendo as coisas, eu estou tomando decisões segundo a vontade de Deus? Para isso, na verdade, a preocupação da gente não é descobrir a vontade de Deus ou tentar burlar o algoritmo, mas a gente estar preparado para quando a gente for entrar para aquilo ali. E acrescento ainda, se a gente sabe que as tecnologias avançaram, aquilo é a extensão do corpo, aquilo ali está extremamente mais potencializado do que antigamente. Então, gente, se preparem, não vão para essa guerra, né, de espetáculos, essas coisas, desprovidos da palavra. Ela que vai estar ajudando a gente a combater, a fazer esses filtros, a saber quem eu devo seguir, quem eu não devo seguir, o que me agrega, o que não me agrega, e mais ou menos por aí. E das tretas também. Eu às vezes, já fui pego aí, entrando em treta que nem deveria ter entrado. Né? Rapaz. Tem muita treta aí no Facebook que nem vale a pena, né, Matheus? Você já foi cancelada, Alain? Já fui cancelado já. Algumas vezes. Em relação a essas tretas, eu passei a pensar da seguinte forma. Qual seria o conselho mais sábio para chegar próximo do irmão que postou uma besteira? Biblicamente falando, o que eu devo fazer? E falar com ele no privado. E não no comentário. Se você é cristão e você quer o bem do seu irmão, e o irmão colocou uma besteira, você vai aonde? No privado dele, lá no inbox. Meu irmão, queria falar contigo, sua última postagem não foi coerente, tal, com a sua conduta cristã. Eu não posso chegar no comentário e descarregar, porque nós somos promovedores da paz, ou deveria. Então,
Treta é complicado, né? É demais, né? Tem pergunta sobre treta também. A gente vai chegar lá. Mas uma para você, direcionada agora. Quais cuidados uma mulher cristã, especificamente, deve ter no uso das redes sociais? Eita. Gente, consumismo, né? É porque isso é muito forte. Mas é basicamente isso, estar sempre atento ao que você está seguindo. Eu já conversei com Carolzinha muito sobre isso, porque eu também caio às vezes nisso, né? De estar olhando demais. Às vezes a pessoa nem separou um dinheiro no mês para aquilo, mas está olhando e cobiçando, enfim, uma série de coisas. Então, sempre está buscando evitar essas coisas, mas continue no mesmo pensamento de antes. Esteja preparado para tudo isso, porque por mais que você faça um filtro, em algum momento isso vai aparecer, e não somente nas redes sociais. Na rua, você passa por uma loja, você vê uma pessoa bonita no restaurante, com a roupa bonita, caramba, queria ter aquela roupa, queria ser aquela pessoa, e aí também tem esse problema. O grande problema também é querer ser aquela pessoa. A gente precisa também admirar a beleza na diferença, de como Deus nos fez diferentes uns dos outros, não somente de aparência física, mas do nosso estilo, dos nossos gostos, enfim. Norma Braga, meninas, sigam, ela é maravilhosa. E a gente poderia pontuar também a questão da exposição do corpo também, né? Que acontece tanto de homens quanto de mulheres. Inclusive, já aproveito o gancho e te pergunto, quais são os cuidados que os homens têm que tomar nas redes sociais? Rapaz. Rasga o verbo. Tem como desligar aqui, não? Porque, assim... A questão da... eu acho que tem que partir pelo simples fato de que você é cristão. E você está em desenvolvimento com Cristo. Se você está em desenvolvimento com Cristo, obviamente eu estou lidando com o meu pecado todo dia. Todos os dias. É comum, eu acho que para as mulheres também, que a maior parte dos homens podem ou não ter mais problemas em relação à sexualidade, em relação ao sexo oposto, em relação à mulher, em relação às exposições. Por outro lado, as mulheres não cristãs vão alimentar as redes sociais dela com excesso de imagens, porque vai receber muito like. Então, se você está em desenvolvimento com Cristo, essa análise tem que ser criteriosa. Eu preciso avaliar se as redes sociais estão me influenciando a pensar em pecados, a criar pequenos tropeços e me fazendo enroscar os pés e cair. Hebreus capítulo 12. Pequenos pecados que se enroscam nos pés e faz você cair. É um pecadinho na segunda, é um olhar dela pequena numa terça-noite, é outro pecadinho na quinta, é uma palavra profana, uma piada que tem palavrão e que é de baixo escalão na sexta, e aí você peca e fica bem mal com isso, porque você faz isso constantemente. Então, se isso lhe causa mal, tem que se fazer uma outra avaliação. Eu consigo ficar sem redes sociais durante uma semana? Se sua resposta for não, as redes sociais te controlam. E não venha com desculpa porque eu trabalho na rede social, não, porque trabalho também tem descanso. Quem é que não tira férias de trabalho? Então, cadê as férias que você vai colocar nas redes sociais? Se você conseguir ficar uma semana sem redes sociais, é você quem controla ela. Se não, é bom você avaliar. É bom você pensar 2 vezes hoje, agora. Eu vou comentar essa sua fala já emendando uma pergunta que foi feita sobre ainda esse assunto, né? Exibir o corpo nas redes sociais seria maldade de quem visualiza ou de quem posta? Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns aspectos psicológicos e culturais em cima disso, né? Culturalmente falando, a beleza estética sempre foi uma moeda feminina. Culturalmente falando, historicamente falando. Não é que as mulheres não olhem para um homem e não se atraiam pela estética, sim. Mas isso não é o cultural, digamos assim. O cultural é a mulher se atrair muito mais por uma figura de autoridade, né, por uma figura de sabedoria, de segurança, e o homem se atrair
por questões mais estéticas, mais visuais. E como vocês já falaram, isso acaba sendo externalizado para as redes sociais. Homens seguem muitas mulheres que se exibem, porque são muito atraídos por isso, e as mulheres que se exibem sabem que vão receber essa admiração, enfim, vão receber a atenção masculina. E isso é um aspecto de idolatria sexual de ambas as partes. É um aspecto de idolatria, um aspecto de coração pecaminoso mesmo. Então, é maldade de quem se expõe, e isso pode acontecer com homens também, afinal de contas, homens também fazem isso. Tem muito homem que... Né? Tem muito homem que sabe que é bonito e que usa isso também a seu favor, né? De forma pecaminosa. Né? Então, assim... A foto só mostra só aqui. Então, assim, existe esse aspecto, né? E aí, a gente precisa entender que, por mais que a questão da cobiça sexual ser algo muito culturalmente masculino, até pela questão de um machismo que a gente sabe que existe na sociedade, né? Mas mulheres também podem ser atraídas, e o cristão ele tem que primeiro fazer o exame do seu coração, né? Por que eu estou postando essa foto? Qual é a motivação de eu estar postando essa foto? Isso, motivação. Exatamente. Motivação, os motivos. Então, é de ambas as partes, de quem visualiza e dá like e de quem posta querendo atenção. Da idolatria também é bom avaliar o seguinte, Pedro. A questão da idolatria, vamos pensar numa pequena coisa. Por exemplo, quando eu preciso comprar uma bolsa para me sentir bem, ou um sapato, eu saio de casa, estou aperreado, ansiedade extrema, e eu compro e fico bem. Eu preciso postar uma coisa para me sentir bem. Eu posto e fico bem. No meu caso, a ansiedade me leva a comer. Quando comum eu estou também. no ápice da ansiedade, eu abro a geladeira. E, Deus nos acuda. São pecados que, ao longo do tempo, criam ansiedades, e aí ele está mais a par disso do que eu, que cria a sua rotina, o seu ritmo de vida frenético e tudo mais tal, leva você a viver essa vida que provoca ansiedade, e a ansiedade vai ser descarregada em alguma coisa. Ou é na rede social, ou vai ser no consumismo, ou vai ser na questão da alimentação, vai desencadear alguma coisa. O problema é que isso tudo, além de virar uma prisão, em termos da questão do propriamente dito da sua vida, uma prisão mesmo, cria essa questão de idolatria, porque você não consegue largar. Você não consegue largar. Cristão, você tem como vencer isso diariamente com novos hábitos. Deus nos chama para novos hábitos todos os dias. O que ele vai dizer em Colossenses capítulo 3? Primeiro você faça uma avaliação de todos os pecados que tem na sua vida. Se é lascívia, se é pecado do coração, se é verbalização, se é do pensamento, se é a cobiça. Avalie tudo isso aí. Agora, arranque-os, tire-o como veste, como fosse roupas. Tem que despir desse velho homem todos os dias, até o último dia. E você vai vestir novas roupas. Que novas roupas são essas? São novos hábitos. São coisas que eu preciso colocar em novos hábitos. Então, tem coisa que não é pecado, mas que impede de você crescer em Cristo. Tem coisa que não é pecado, mas vai te impedir, vai deixar você longe de Cristo, vai lhe atrasar numa vida de disciplina, de amor, de devoção e tudo mais. E só para concluir esse aspecto, tem você tocou num ponto que é a questão da ansiedade, e a ansiedade está muito atrelada às questões de comparação que a gente faz. Me perdoe, viu? Eu entrei na sua área. Não, que isso. E aí a gente se compara muito nas redes sociais. Eu acho que isso é... Também, a gente precisa estar contente e admirar como é bela a diferença que existe em cada um de nós. Gente, me dá uma dó no coração ver tantas pessoas buscando um padrão estético igual, as mulheres buscando realmente através... Nada contra, se você realmente tem essa insatisfação, faça, mas, gente, é tão belo como o Senhor fez todas as coisas, a diferença que há em cada um de nós, a manifestação do Senhor, Deus
colocou a imagem dele em cada um de nós. Então, é belo e admirável ver a diferença. E revela o descontentamento da gente. Eu postei no meu Instagram, há umas 4 semanas atrás, um texto em que eu me deparei comigo mesmo, com inveja. E para mim foi muito horrível reconhecer isso. Porque eu me deparei vendo outros colegas da mesma profissão em um patamar melhor do que o meu. E a pergunta foi, né, o velho salmo lá, né? Senhor, eu lutei tanto. Por que, né? Tá lá e eu não consigo fazer como eu quero, eu não consigo, ainda estou com dívida, estou fazendo isso e tudo mais tal. E para mim foi assim, de uma realidade tão brusca assim. Parece que eu vinha a 250 km por hora e de repente uma placa bateu na minha cabeça assim, pá! E eu, por que eu estou me doendo com um negócio que eu estou vendo? Não tem ninguém falando comigo, não tem uma pessoa apontando para mim, não tem ninguém me xingando. Eu apenas vi e fiquei doído, e fiquei machucado. Quanto ego, né? Eu, Senhor, meu Deus, meu Deus do céu, misericórdia. Eu chorei naquele dia. Só mais uma coisa, não menosprezem também a oração, de estarem sondando os seus corações em oração, pedindo ao Senhor que mostre esses pecados, né? Pecadinhos, né? Que só você mesmo vê. Peça ao Senhor que lhe mostre, que lhe exponha isso e você possa estar sendo transformado à medida que você vai conhecendo mais sobre o seu Senhor. Amém. Eu vou unir 2 perguntas de pessoas diferentes numa só, porque dizem basicamente a mesma coisa. Vamos lá. É possível usar as redes sociais para o entretenimento, diversão e outros tipos de situações não pecaminosas? Ou nós temos que utilizar de forma estritamente religiosa? E como separar a linha tênue entre o que é entretenimento e o que é futilidade? Interessante, né? Quer responder? Francis Schaeffer é uma das primeiras pessoas que vai citar o termo entretenimento, né, associado com a vida cristã. Então, a nossa vida cristã é formada por várias etapas, né, várias coisas. A nossa vida cristã não, a nossa vida por completa, ela é formada por várias coisas, né? A vida social, a vida em casa, família, tudo mais tal. Todas essas etapas contribuem para um equilíbrio, né? O que a gente chama de vida equilibrada é quando uma pessoa está em equilíbrio em todas as suas áreas: emocional, psíquica, financeira e espiritual. Quando há desequilíbrio em alguma área dessa, logicamente você se torna distorcido, aleijado, né? Numa parte só. O entretenimento, ele está na vida social, ele se encaixa ali como uma parte da vida social. Em que momento ele deve ser usado? Deve, porque nós somos feitos para o entretenimento. O entretenimento saudável promove alegria, você ri, você tira onda, você está ali tentando, vamos dizer, se aproveitar de um momento. No momento que ele é pecaminoso, primeiramente quando ele agride o outro, quando há uma agressão, quando eu preciso zombar de alguém para poder rir. Aí ele é totalmente pecaminoso. Segundo, quando ele te leva a pecar. Quando eu estou ouvindo alguma piada e essa piada ela me leva a pecar, a usar palavras torpes, a ter que atacar, a ter que ridicularizar, aí consequentemente leva ao pecado também, não tem para onde correr. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta agora, começando por você, mas você pode comentar também. Vamos lá. O que você diria, Rebeca, para um cristão que é um apologeta de redes sociais, milita teologicamente nas redes sociais, mas na vida real não fala sobre Cristo, não evangeliza, ou seja, é o famoso crente de rede social, crente chato de rede social? Hipocrisia, né, Maurício? Mas assim, eu acho que o correto realmente é você primeiro, cara, você tem que estar preparado para entrar ali, sabe? Então, aquilo ali é um reflexo do que você faz, é pura hipocrisia, não adianta nada você estar fazendo isso, porque as outras pessoas vão estar vendo, e pior, você vai, gente, enfim, a gente acaba, e principalmente pessoas que não conhecem a Cristo, vão estar descredibilizando realmente o que a gente vive, as pessoas que realmente vivem isso. Então tenham muito cuidado.
cuidado com isso, sabe? Passem ali, realmente, óbvio que aquilo ali é um fragmento da realidade, né? Mas põe em prática o que você fala, porque senão... Quer comentar? Os caminhos que Hebreus fala, né? Cuide dos caminhos que você está criando, para que não sejam tortos para os mancos que estão te seguindo, né? Esse texto nunca sai da minha cabeça porque eu fico pensando nisso, né? Talvez o filtro é isso, né? O que eu vou postar aqui? Alguém que tem uma fé que está iniciando, ou alguém que tem uma fé que ainda está em desenvolvimento, vai dificultar mais ele ou não? O que você está fazendo vai dificultar outros cristãos a crescerem em Cristo? Se a resposta é sim, então já lascou tudo. E aí, pegando o gancho, dá para usar as redes sociais como uma ferramenta de discipulado? Ai, gente, nossa, eu estava pensando esses dias, na verdade eu assisti, a gente conversou na reunião sobre isso, Foi. né? Que na Consciência Cristã teve algumas palestras, eu acho que é palestra, sobre evangelismo digital. E o rapaz, que eu esqueci o nome, ele falava justamente sobre isso, que a gente nunca esteve num momento mais propício para usar essas ferramentas a favor disso. Tu falou em relação ao discipulado, né? Isso. Especificamente no discipulado. Se a gente for parar para pensar, Paulo enviou cartas a Timóteo, então aquilo ali também era uma forma de discipulado também à distância. Você falou também a questão de John Stott também. Então, tudo isso, a gente tem ferramentas ao nosso favor, mas vale ressaltar, nas cartas que Paulo escrevia, ele dava essas orientações, essas exortações, mas ele sempre falava o quanto queria estar com os irmãos presencialmente. Ele não poderia estar por situações adversas, ou ele estava preso, ou ele estava em uma missão em outra cidade, nem sempre tem como estar junto, mas a gente precisa usar tudo isso em favor, né? É isso. E discipulado tem que ser intencional. Não existe discipulado esporádico. Ou ele é intencional, ou ele não é. Em que sentido? Você tem que fundamentar, você tem que ter intencionalidade de querer andar com a pessoa e querer acompanhar durante um tempo para que ela cresça em Cristo. Então, todos aqui são responsáveis uns pelos outros. Todos estão em desenvolvimento em Cristo em níveis diferentes. Um está andando há mais tempo, outro está chegando agora, outro tem mais maturidade, outro tem um pouquinho menos de maturidade. E os que são mais maduros devem olhar para aqueles que ainda estão crescendo e devem pensar, vou me aproximar de fulano para poder caminhar mais com ele. O que eu vou fazer? Vou toda semana enviar uma mensagem para ele, vou descrever no e-mail dele, ou vou mandar trechos da mensagem de John Stott ou de alguém. Vou intencionalmente mandar para aquela pessoa todas as semanas, para que ela leia, e vou pedir algum feedback. A pessoa nem sabe que está sendo discipulada, mas você está com intenção de que ela cresça naqueles próximos 6 meses em Cristo. Muito bom. Gente, só lembrando que nós temos aqui o microfone, né? Pode vir, Samuel, fazer sua pergunta. E também que o tempo está se esgotando para vocês fazerem os stories e marcarem a rede, beleza? Daqui a 10 minutinhos a gente vai encerrar para fazer o sorteio já. Enquanto o Samuel se direciona, uma pergunta para você, Rebeca. Como é que a gente pode ir contra essa cultura de liquidez, de futilidade, liquidez dos relacionamentos, né? Não, de futilidade, né? De sair dessa efemeridade dos relacionamentos que as redes sociais trouxeram. Gente, a Bíblia nos fala que Deus nos chama para sermos santos. Ser santo, ser separado, ser escolhido. Ter o entendimento de que neste mundo nós somos peregrinos e, portanto, não devemos nos amoldar a este mundo. A gente deve transformá-lo. Nós somos agentes de transformação através do Evangelho. A gente deve usar isso para transformar as pessoas. E não permitir que isso, óbvio, acaba transformando a gente de algum modo. Mas é justamente isso. Nós somos peregrinos neste mundo. Não se amoldem a essas coisas. Isso. Samuel? Sou um pouquinho alto. Bom, pessoal, não é bem uma pergunta, mas acho que um complemento. Eu gostei muito da pergunta que foi feita para a Rebeca, a respeito da rede social. Quando a gente
debate coisas teológicas e na prática não vive. Quando você para e reflete nisso, eu já parei e refleti muito nisso, e eu fiz 2 perguntas bem importantes que eu queria compartilhar para vocês. Primeiro, a que a Arlan falou, será que esse debate, alguma pessoa, você vai conseguir que ela venha para a igreja e disse, não, eu senti Deus naquela pessoa por causa daquele debate. Segunda pergunta, o debate que você está participando é para glorificar Deus ou para a sua própria glória? Então, era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Samuel. Muito bom o seu acréscimo. Uma pergunta que eu achei muito interessante, eu vou perguntar para vocês e depois eu vou tentar complementar também. É correto expor situações de tristezas, traumas nas redes sociais? Ou isso tem algum perigo? Então, eu volto àquele ponto que eu falei na história, né? Naturalmente, assim, a gente está colocando a internet como um objeto de estudo, né? Quando eu coloco a internet como objeto de estudo, eu estou tentando me sair dela e tentar fazer uma análise da internet, certo? Internet não, das redes sociais. Então, imagina que ela está aqui no centro e a gente está tentando analisar ela. Uma pessoa comum, ou seja, uma pessoa que vive em seu cotidiano, ela vai expor seu sofrimento porque familiares, amigos chegados, pessoas que ela estudou quando era pequena e agora está morando em Brasília, morando em São Paulo, vão estar acompanhando. É a forma de ela comunicar para a família como extensão humana. Como extensão, por exemplo, minha sogra recentemente adoeceu do Covid. Eu fui no Twitter e falei, pessoal, orem por minha sogra. Ela ficou bem, ela ficou boa, saiu hoje, graças a Deus, está em alta, e aí eu coloquei lá, obrigado, pessoal, pelas orações e tudo mais tal. Então, olhando do ponto de vista social, vai ser natural com que as pessoas exponham. É natural que isso aconteça. Agora, quais são os reflexos de como é que isso vai causar nas pessoas e de como é que isso vai ter retorno, se vai ter cancelamento ou não, aí vai partir muito da motivação também. Sim. E aí, a pessoa que perguntou, ela acrescentou agora que pensou mais no sentido de depressão, pessoas que expõem vídeo chorando e tal. E aí, essa pergunta me lembrou muito o Setembro Amarelo. Porque o Setembro Amarelo, para quem não sabe, é um mês de conscientização ao combate ao suicídio, né? Que a cada 40 segundos, é uma estimativa, uma pessoa tenta o suicídio no mundo. E aí, é muito comum no mês de setembro as pessoas falarem assim, eu vou deixar o meu direct para você falar o que você quiser, se você quiser fazer uma loucura, converse comigo. E existe um debate muito grande entre os psicólogos e profissionais de saúde mental se isso é bom ou não. Porque, às vezes, a pessoa que se dispõe de forma muito generosa, né, bem intencionada, ela não tem o preparo emocional para escutar o que aquela pessoa que está sofrendo vai dizer. Então, nesse sentido, a gente tem que se questionar por que uma pessoa que está em sofrimento está pedindo ajuda nas redes sociais. Às vezes pode ser, como você falou, uma pessoa que tem um vínculo social muito pobre. Às vezes, a gente que nasceu e cresceu na igreja, a gente não entende que existem pessoas que simplesmente não têm amigos. E as redes sociais, ela provoca isso, né? Ela provoca um distanciamento muito grande e essa ilusão de que eu tenho amigos, né? Essa ilusão de que eu tenho vários amigos. Eu não tenho. Exato. Na hora do arrocha. E aí, muitas vezes, a pessoa se expõe como um pedido de socorro e algumas pessoas interpretam como uma tentativa de chamar a atenção, que pode até ser, mas aí vem aquele questionamento que a gente faz. O que a gente faz, né, quando a gente se depara com uma situação dessa, de uma pessoa, por exemplo, dizendo que vai se matar nas redes sociais? A gente interpreta aquilo ali como um vitimismo, uma vontade de chamar atenção, ou a gente se oferece para ajudar, se compadece? Eu diria que se você é um cristão que está caminhando em Cristo, e se você está todo dia tentando caminhar em Cristo, vai ter uma roupa aí que você vai ter que vestir, que chama compaixão e bondade, mansidão, longanimidade, até chegar no amor do fruto completo. Essa é uma roupa. Paulo chama ela de vestes. Ele diz lá que é uma roupa mesmo. A ideia de você se vestir. Você vai olhar para isso com compaixão.
mesmo que a pessoa tenha a pior da intencionalidade, você vai ter compaixão, certo? No meu ponto de vista. Sim. Eu acho que, em termos práticos, a gente poderia pensar o seguinte: uma pessoa... Não, do ponto de vista bíblico, meu não. Obrigado. Obrigado por esse complemento. Mas, em termos práticos, se a pessoa está em sofrimento e não tem vínculo social de qualidade, pedir ajuda nas redes sociais é melhor do que não pedir ajuda. Certo? É o que Huckmaker vai dizer da arte. Ele fala que a arte grita. A arte grita. A arte moderna que a gente vê aí, essa arte todinha fedorenta, suja, sem sentido, sem racionalidade, uma arte caída, totalmente, ela está gritando para o mundo: eu preciso de ajuda, eu estou distorcida. Em outras palavras, são pessoas expressando em seus quadros o seu vazio. Sim. Então, talvez as redes sociais é um palco para dizer: olha, eu preciso também de ajuda. Tem os casos também de pessoas que vão falar com você, porque se a gente está postando coisas, falando sobre Deus, enfim, já aconteceu também comigo, mas é a gente também saber os nossos limites. Eu sei Perfeito. que eu não sou especialista nisso, Perfeito. então eu digo, olha, eu posso ir até aqui, mas eu conheço pessoas que podem te ajudar. Pode indicar pessoas, E aí, só para finalizar e passar para Samuel, é muito importante que a gente entenda que vale a pena a gente oferecer direct, vale a pena a gente se compadecer, é a postura cristã, mas a gente precisa encaminhar para um serviço de saúde mental se for uma pessoa que está querendo realmente se matar, com um transtorno mental. Então, vale a pena a gente se dispor a ajudar, mas não achar que nós vamos resolver o problema, né? Vai, Samuel. muito casos. Então, boa noite aí, pessoal. Então, um complemento que eu queria fazer também era justamente como é interessante a gente pensar que a doença do século, chamada depressão desse século, surgiu justamente no maior aumento da história das redes sociais, da internet, sabe? E eu estava estudando um tempo atrás uns dados aí, dizia que, por exemplo, o rádio demorou 70 anos para atingir 50 milhões de usuários. A televisão demorou 30 e poucos. O smartphone ele demorou 10 anos para atingir cerca de 2 bilhões de pessoas, sabe? E as redes sociais, elas ligam pessoas do mundo todo, mas, ao mesmo tempo, elas nos afastam do mundo real. E por que pessoas de 20 e 30 anos atrás não tinham tanta depressão quanto nós temos hoje em dia, não tinha tanta ansiedade? Porque elas viviam no mundo real. Durante o dia, crianças tinham que sair para trabalhar com 15 anos com mais frequência do que hoje. Isso é um ponto positivo, mas, de certa forma, as crianças de hoje em dia elas estão saindo da escola para ficar no celular, para ficar no computador, perto de pessoas que, às vezes, são até mais velhas, bem mais velhas que elas, têm uma cabeça formada, mas completamente imatura, e influencia também as crianças da nossa época, sabe? E é muito interessante. Para pensar assim, como são os hábitos de pessoas bem-sucedidas. Falando isso daí, porque é uma coisa um pouco mais fácil de nós mesmos compreender, da gente analisar, porque é algo palpável, algo visível, certo? Então, pessoas ricas, elas são ricas porque elas têm bons hábitos. Elas não têm bons hábitos porque são ricas, sabe? Então, se a gente tem um bom hábito de organização, de se organizar quanto à rede social, quanto ao trabalho, quanto à vida social, falando presencialmente, então isso nos torna boas pessoas. Se a gente tem um hábito de fazer a leitura diária da Bíblia, de orar, de discipular, de realmente se envolver sem medo com outros amigos que também são cristãos, que eu acho que é um ponto muito negativo que nós enfrentamos, é a santidade exagerada, no quesito que nós não somos tão santos assim, mas queremos parecer. E não nos sentimos confortáveis de falar sobre a nossa não santidade com outros cristãos, sabe? E às vezes a gente vive uma vida de aparência, de que somos muito santos, mas no final, olhando para dentro de nós, vemos e caraca, ansiedade, depressão. E eu não estou dizendo que ansiedade e depressão é falta de Deus, mas é consequência do pecado que entrou no mundo, sabe? Então, se a gente desenvolve, de fato, bons hábitos com as redes sociais, bons hábitos com as pessoas à nossa volta, presencialmente e principalmente, por consequência, seremos pessoas ricas, não de dinheiro, mas de saúde mental, de saúde,
de pessoas ricas em bons relacionamentos e, principalmente, como cristãos, sendo o nosso foco alcançar, de fato, a santidade, de buscar a Cristo, desenvolver esses hábitos nos ajudam a nos aproximar de Deus, sabe? Porque Ele é onipresente e nós não. Então, Ele nunca nos abandona, mas a gente, por vezes, tende a querer se afastar dele, sabe? Então, Amém. só isso daí mesmo. Cristão, use os meios da graça todos os dias. Vai, Os Edilson. meios, né? Boa noite, pessoal, boa noite. São duas perguntas, vou tentar ser bem objetivo. A primeira, existe algum tipo de estudo com relação ao egoísmo que nasce e gera, o egoísmo que é gerado no coração das pessoas como fruto de utilização da internet, como, por exemplo, tem essa questão de conectar as pessoas de longe e distanciar as pessoas que estão próximas. E aí foi tocada, por exemplo, essa questão dos relacionamentos. É muito fictício isso, né? A quantidade de amigos que você tem nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, as consequências, a pessoa sofre de depressão, vivem isolados. Existe algum tipo de estudo dentro dessa área que comprove essa tragédia? Né? Isso é uma pergunta. A outra é sobre a democratização das redes sociais, ou, não sei se eu poderia dizer, redemocratização das redes sociais, onde todo mundo acaba tendo um poder de voz ativa, como se tivesse feito um doutorado, pós-doutorado, um PhD e tivesse propriedade absoluta para falar sobre um assunto, quando você se protege por trás de uma tela. E aí, pessoalmente, você não tem coragem nem, por exemplo, de abrir a boca e dá vontade de... Só que estou brincando, não dá vontade de nada. Mas entendeu, né? Sobre essa primeira pergunta, não dá para pontuar um estudo específico, pelo menos eu não me recordo de nenhum, não sei se vocês vão poder pontuar, mas o documentário que foi produzido pela Netflix, o Dilema das Redes, pontua vários estudos diferentes, vários, falando sobre essa questão do distanciamento social que a internet e as redes sociais promovem, falando sobre os problemas das bolhas que são gerados pelos algoritmos. Então, se tu não assistiu ainda, eu recomendo demais, porque lá tu vai ter acesso a vários artigos científicos falando sobre isso. Em inglês, eu sei que você é muito fluente em inglês, então vai ser de boa para você. Sobre a segunda pergunta, quem gostaria de responder? Que é a questão de todo mundo ter voz ativa e todo mundo é especialista no que fala. O ponto bom de todo mundo ter voz é porque vários casos que a gente não saberia hoje acaba ganhando voz e acaba tendo visibilidade nas redes sociais, que são casos, vamos dizer assim, que são relevantes, né? Casos de pessoas que conseguiram estudos, uma bolsa de estudos, uma pessoa que estava lá precisando de ajuda e expôs a sua situação, outra pessoa viu, a outra pessoa ajudou e compartilhou e chegou lá em Edson Nunes e ele pagou, né? Então, tem vários casos assim que acontecem e que isso é bom, e é por conta da democratização das redes sociais que isso acontece. O que ele pontuou foi o caso negativo, onde todo mundo se tem pelo direito de defender algum ponto de vista e que se sente dono da razão e se protege pelas telas. Isso vai acontecer e vai acontecer com muita frequência, e esse ano aconteceu, do ano passado para cá aconteceu muita coisa, por conta de que quando eu estou analisando aquilo, eu não estou analisando o outro, eu estou analisando o que ele postou. Obviamente eu não estou nem vendo quem postou às vezes, eu nem sei quem postou, mas o fato dele ter colocado lá que amarelo é verde e não é vermelho, gera em você uma ideia de que eu tenho que defender que amarelo é verde, sim, custe o que custar. E aí eu vou atrás de artigo, e aí eu vou, como o Samuel colocou, eu vou querer defender minha ideia e vou querer que aceite o que eu estou colocando, custe o que custar, né? E aí, nem importa quem é outra pessoa, nem sei quem é. Eu tenho um acréscimo a fazer. O Bauman, naquela matéria que eu li, ele fala sobre o Google e sobre a quantidade de informações que a gente tem hoje. São muitas vozes, são muitas informações. A gente acha que sabe muito porque a gente pesquisa no Google e, de fato, a gente tem muita informação. Mas, estudando, um dos meus professores falou que a gente tem muita informação, muito dado, mas a gente não tem capacidade, não tem a quantidade de pessoas suficientes ou capacitadas
nem para decifrar a quantidade desses dados, para entender o que é que esses dados querem Processar, dizer. né? Exatamente. Então, saber suas limitações, ter sabedoria, pensar. Eu não lembro quem foi que disse, se foi um de vocês dois, mas pensar, acho que foi Samuel. Qual é a sua motivação quando você vai falar sobre aquilo? Você ser o espetáculo? Enfim, e tem uma questão que esse outro Samuel falou também, que foi a questão das distrações, que realmente quando a gente tem muitas vozes falando, a gente se distrai, e o grande problema disso é justamente esse afastamento do Senhor, a falta de atenção que a gente volta para determinadas coisas, e a gente precisa estabelecer também nossas prioridades. E, gente, sempre que a gente voltar para o que a Bíblia fala, vai ser o oposto de tudo isso que a gente acaba fazendo no dia a dia. Se a gente observar os 2 principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá tudo errado, né? Então, guardem, né, a palavra de Deus na testa e preguem aonde vocês forem, falem sobre isso, memorizem a palavra de Deus e guardem isso como... Sejam sábios, sejam inteligentes, né? Usem do racional. E como John Stott disse, ouça 2 vezes. Pare para ouvir, aí você vai ouvir um monte de ruído, vai ouvir o mundo todinho, e pare para ouvir o Espírito Santo. Ouça 2 vezes. Muito bom. A gente já está acabando, pessoal. Eu peço perdão, mas não vai dar para abordar todas as perguntas que vocês fizeram. Eu peço para o pessoal aí já preparar o sorteio. Já está tudo em ordem? Tá, então eu vou... Mais uma chance? Tá, última chance, então. Mais 2 minutinhos. 2 minutinhos. Pediram indicações de leitura sobre o tema. Tem esse livro aqui, né, que a gente vai sortear, inclusive. Muito bom esse livro. Guerra dos Espetáculos, do Tony Henk. Tem um outro dele também. 12 maneiras como o seu celular está transformando você. Mas tem outras leituras também que não são especificamente dessa área, mas que eu acho que foi... E contribui demais. Aquele Você é Aquilo que Você Ama, né? Você é Aquilo que Você Ama. Enfim, todos. Tem esse Faça Alguma Coisa No também. Nosso grupo tem lá várias indicações. A gente colocou no grupo. A Rede em Páginas, inclusive, pode fazer uma postagem depois falando sobre as indicações de leitura. Eu indicaria também um livro que não é cristão, mas eu indicaria para vocês lerem, 1984, do George Howell, né? Porque eu acredito que partiu daquela visão dele. Em 1984, ele conseguiu enxergar o que a gente está vendo hoje. Então, é um conto de ficção, mas que traz clareza de alguém que estava analisando de longe o que já ia acontecer. Isso aí. Tu abriu? Não, pode falar. Eu abri aqui os livros. Tem Você é Aquilo que Você Ama, de James Smith. Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que é de Heber Campos Jr. Tem esse também. Como Integrar Fé e Trabalho, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito não é um livro evangélico, cristão, mas é um livro muito bom para você entender como muitas vezes nós somos condicionados a agir de certas formas, inclusive nas redes sociais. E também, se vocês não puderem ler os livros de Bauman, porque realmente são bem densos, leiam também artigos. Eu acho que é o Observatório da Imprensa traz também algumas coisas sobre o mundo digital. Ele tem reflexões incríveis sobre tudo isso, os efeitos das redes sociais. Que eu falei que é do cansaço. Aquele que eu falei. Eita. Eu coloquei no grupo. Sorteio agora, pode ser? Então vamos lá? Ao vivo para vocês verem como a gente é transparente aqui. Vai lá, solta. Oi, Edilson! É muito sortudo. É muito sortudo esse homem. Eu acho que foi marmelada. Se fizer de novo, não vai. Parabéns, Edilson. Sim, Uma salva de palmas para o sortudo da noite. Tem um filósofo também que eu estou gostando bastante de ler o material dele, que é... Eu não vou saber dizer o nome dele agora, que é bem estranho o nome dele, que é da Sociedade do Cansaço.
que ele tem 3 livros nessa área. Bill Schonherr. É isso aí, né? Ele é um filósofo que eu li na faculdade para fazer trabalho de professor, mas ele traz uma visão dessa sociedade muito interessante. E ele cita as redes sociais no processo, mas principalmente porque a principal marca da nossa sociedade é que todo mundo está cansado de tudo. Então a gente está exausto de tudo. E aí ele vai partir desse ponto, dessa análise. Gente, a Rede em Páginas é um projeto da nossa juventude, liderado por nossa irmã Stephanie, e aí eles vão fazer uma postagem dando indicações de leitura para vocês, caso vocês queiram se aprofundar nesse tema, tá bom? Bom, gente, para encerrar, última pergunta para a gente encerrar a nossa noite. Quais conselhos práticos vocês dariam para um irmão que está viciado nas redes sociais? Quais são as atitudes práticas que esse irmão pode tomar? O que ele deve fazer? Ele deve desativar todas as redes? Ele deve colocar senha e pedir para alguém bloquear, desbloquear? O que ele deve fazer? Quer falar? Eu começaria por um ponto, né? Se está muito grave, se isso lhe provoca você ter problemas sociais, problemas de participação com a família, se te isola de tudo, talvez isso seja mais forte do que ele pense e tenha que procurar ajuda de um terapeuta, certo? Se isso é muito grave. Se isso é mediano, vamos dizer assim, eu estou viciado, mas estou em casa, eu saio com os amigos, venho para a igreja e tudo mais tal, eu acho que você deveria começar a pontuar tempos. Por exemplo, eu uso a técnica chamada técnica de Pomodoro para concentração, porque eu sou uma pessoa imperativa, totalmente. Eu não consigo ficar quieto nem um minuto, assim. É agitada, a internet, é som ligado, é TV ligada, é Netflix, é tudo ao mesmo tempo, assim. Então, eu sou assim. E eu entendi que eu era assim e foi mais fácil de lidar comigo mesmo. Então, o que eu faço? Eu tenho lá os alarmes, cada tempo, aí eu boto lá 30 minutos. Em 30 minutos, eu não posso ver nenhuma rede social e me concentrar só naquilo que eu estou fazendo. É uma leitura, é brincando com a Alice, é fazendo um almoço, é alguma coisa, enfim. Eu tenho que aquele tempo ali é só para aquilo. Eu não posso pegar no celular, eu não posso pegar em nada. Às vezes eu boto 1 hora, às vezes eu boto 1h30, às vezes eu boto 25 minutos. E depois que passa aquele tempo, eu dou um olho, e volto de novo para criar um novo tempo. Se você consegue fazer isso, aí você consegue fazer o segundo passo, é ficar um turno sem internet. Escolha um turno para você não usar a internet. É uma manhã, é uma tarde ou uma noite. Se você consegue fazer isso, você estabelece um dia sem internet. É um domingo, é um sábado, é o domingo do Senhor, é uma segunda. E se você consegue fazer isso, você joga isso também para as férias. Vou ficar 1 semana nas férias sem as redes sociais. E aí, o melhor é você tentar fazer isso anualmente, porque aí mostra que é você quem domina ela. Eu acrescentaria só mais uma coisa. Prestem contas a um irmão sábio, mais maduro na fé, já testado nisso também, para que não somente ele esteja ali acompanhando, mas também orando por você, né? Se isso é um problema, você vai ter que reconhecer que isso é um problema. E aí, se você procurar alguém mais sábio para confessar, dizer, meu irmão, queria tua ajuda, que eu estou com esse problema aqui. Aí vai ser muito mais fácil realmente. E analisar o coração também, né? O que está levando aquele indivíduo a ficar tanto tempo nas redes sociais, quais são as motivações por trás. Eu acho que a gente pode encerrar com 1 Coríntios 6:12, né? Que diz que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, né? Então, fica aí como mensagem final. Queria chamar o pessoal da banda para a gente poder fazer a oração final. E queria pedir para Ian poder dar os avisos finais, encerrando a noite de hoje. E muito obrigado, Alan, muito obrigado, Rebeca, por terem participado, por terem contribuído. Eu vou deixar que vocês façam as considerações finais de vocês. Por favor, não saiam agora. E falem como é que o pessoal pode achar vocês para conversar, para bater um papo, até porque aqui depois a gente vai ficar um pouco impossibilitado de fazer isso. Quais são as redes sociais de vocês, né, e como é que o pessoal pode achá-los? Meu Instagram é Rebeca Neto mesmo. Pode conversar comigo lá. Inclusive, amo falar sobre
descobrir pessoas que falam a mesma língua que eu e que têm indicações a fazer sobre esse universo tem sido muito precioso, né? Então, se você quiser, a gente está compartilhando algumas bagagens, a gente compartilha também com vocês. E estejam sempre preparados, gente, para essa guerra, porque vem bomba de todo lado, não somente nas redes sociais, mas nas redes sociais de uma forma muito mais feroz. E nós, cristãos, precisamos estar preparados para tudo isso, né? Então, orem, tenham uma vida de leitura da palavra e peçam a Deus também um coração e uma mente sensíveis à palavra dele, para que ele esteja diariamente transformando vocês. E assim, meu arroba é o @Alan, com 2 L, Alan K. Silva. Grita ali, ó, Alan K. Silva. @AlanK.Silva. Ou é Alan, eu não sei. Vocês vão me encontrar. Aquela fotinha ali, ó. Então, sigam a rede também, viu? Eu tenho tentado usar minhas redes sociais de um tempo para cá para expor algumas coisas da minha vida cristã ou não, a minha rede social normal, e criei uma outra rede social só para colocar os trabalhos, só para colocar o trabalho minha área que eu mais gosto, que é a animação gráfica, né? Que é a Alan Motion. E dentro dessa minha rede social, eu tenho passado por uma experiência muito boa, porque eu tenho me provocado a ler mais, a estudar mais, a compreender mais o mundo, a tentar ouvir mais, me ouvir também, me ver em Cristo e como é que eu posso influenciar isso. Aproveitando essa deixa, se você deseja ler mais sobre a questão da filosofia cristã, sobre arte, sobre criatividade, talvez seja boa a gente criar um clube da rede, a gente juntar aí para colocar alguns livros para poder desafiar para ler sobre arte, sobre cultura, sobre cristianismo. Procura a Rebeca e a gente faz isso. Obrigado, Alan. Obrigado, Rebeca. Uma salva de palmas, né, para os nossos convidados. Obrigado.